Todos os dias eu encontro alguém que não tem consciência das palavras. E a Bíblia fala nesse texto aqui, de Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo orientando a igreja. O apóstolo Paulo, ele era o pastor das igrejas. Ele era o homem que Deus escolheu para ele doutrinar a igreja. Os apóstolos eram evangelistas. E o apóstolo Paulo, que perseguia a Jesus, que perseguia a igreja, ele é chamado para ele doutrinar, ele orientar a igreja. Ele se converte de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E ele escreve para a igreja isso que nós vamos ler ali agora, Efésios 5, quando ele diz, no versículo 3 e 4, pode ser o 3 e o 4 para agilizar: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, palavras malignas, nem palavras vãs, ou piadas imorais, chocarrices, ou coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. E depois no versículo 18, 19 e 20: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando com a língua, olha, com a boca, entre vós com salmos, que são orações, são cânticos, entoando e louvando de coração a Deus, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando sobre as palavras, sobre a boca. Eu encontro pessoas que não têm controle na língua, não têm controle na boca. As palavras, elas têm um poder tão grande, que eu já conversei com inúmeros jovens, adolescentes, que se tornaram homossexuais, por causa das palavras dos seus pais, particularmente do pai. Você é uma mulherzinha, você fica agarrado na saia da sua mãe, você parece uma menina, mas fala isso praguejando, não é ensinando, não é desafiando. Infelizmente, 95% das pessoas que escutam uma palavra negativa, elas não reagem ao contrário daquela palavra. Somente 5 a 10%, quando alguém fala uma palavra negativa, você é pobre, você não é nada, ainda mais dita ou maldita por uma pessoa que ama, ou pelo menos que se esperasse o amor, somente 10% reage contrário. Eu vou provar para o meu pai que eu valho alguma coisa. Eu vou provar para essa pessoa que eu sou mais importante do que a cor da minha pele. Eu vou provar. Somente 10%. Mas 90% ficam com complexos de inferioridade. 90% se revoltam contra aquela palavra, se tornam vingativos. 90% se tornam ásperos, porque as palavras, elas têm vida. É tão sério que eu estou falando para vocês, que você é o resultado do que você ouviu. O que você ouviu te transformou no que você é hoje.
Isso é hoje fruto daquilo que você ouviu. Tanto que Deus fez 2 ouvidos, que é melhor ouvir do que falar. Tem gente que fala muito, e conversa muito, e conversa coisas negativas. Então, em Gênesis capítulo 1, está escrito que tudo que veio à existência veio pela palavra. Gênesis 1. No princípio, Deus criou pela palavra. Gênesis 1. A terra era sem forma. Olha o versículo 2. Vai ficar colocando aqui para trás, sempre para nós. Era sem forma, havia trevas, e disse Deus: haja luz. Deus fala. Deus falou: haja luz. E houve luz. Tudo que Deus criou, Ele falou antes. Povoe a terra. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus, antes de fazer, Ele falava. Ele falava. Em Atos 16, verso 25, Paulo e Silas estavam presos em cadeias, presos por causa do evangelho. E perto da meia-noite, Atos capítulo 16, vê aí, perto da meia-noite, eles começaram a cantar, começaram a louvar a Deus. Liga bem aí, Atos 16, verso 25. Bem ágil aí no computador. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, olha o poder das palavras, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos, companheiros de prisão, escutavam. Olha o que acontece, verso 27, ou melhor, 26. De repente, por causa do cântico, sobreveio tamanho terremoto. Isso é palavra de Deus, ó, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Pode deixar sempre o versículo, depois eu falo para mudar. Então, olha, terremoto. Por quê? Porque dentro da penitenciária, na cadeia, eu vou sempre na cadeia. Nós temos aqui, agora o delegado geral da polícia estava aqui, né, o doutor Wagner Pinto, estava aqui agora no primeiro culto que eu estava. Rogério Greco, também batizado nessa igreja, secretário da polícia do estado de Minas Gerais. A gente sabe que nos presídios só existem palavrões, só existem revoltas, né? Só existe coisa pesada. Então, de repente, Paulo começa a cantar perto da meia-noite, e aquilo moveu tanto o céu que Deus mandou um terremoto, e os demais presos escutavam aquilo, as palavras. A palavra tem poder, a palavra é um negócio muito sério. Em Lucas capítulo 6, versículos 45 e 46, olha o que Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do coração. O seu coração é um cofre. Seu coração é um cofre. Você guarda as coisas aqui, ó, no coração, são as emoções. Tira o bem do bom tesouro, coisas boas. Do mau tesouro, ele tira o mal. Por isso que você, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu não gosto de pessoas que falam palavrões.
Eu não gosto de ficar perto de pessoas que ficam falando piadas imorais. Eu não gosto. Eu não gosto de pessoas que ficam falando da vida dos outros. Lá na nossa casa, quando assentamos para almoçar, eu, Glenda, os nossos filhos, desde eles são garotinhos, eu nunca aceitei uma pessoa ficar falando de igreja, falar mal de igreja, de pastor, falar mal de irmão. Eu não gosto de quem fala da vida dos outros, da vida alheia. Eu não gosto de gente que fala palavrões. Eu não falo um palavrão, desde garotinho. Porque minha mãe falava muito palavrão. Minha mãe falava, ô desgraça pelada. Eu só cito essa palavra quando eu estou pregando sobre isso. Eu nem gosto de pregar sobre bênção e maldição, porque eu tenho que citar essa palavra. Porque eu via minha mãe falando, ô desgraça pelada. Ô meninos desgraçados. Vocês me deixam louca. E minha mãe gritava muito. Eu não gosto de ninguém que grita. Não gosto. A Bíblia diz, longe de vós toda gritaria. Tem casa que só tem gritos. Tem gente que mora num prédio que todo mundo sabe a vida. Não pode nem morar, tem que morar lá numa ilha. Porque grita, xinga, fala palavrões. E minha mãe, às vezes um irmão meu fazia alguma coisa errada. Nós éramos aquela penca de meninos, e fazia uma coisa errada, entrava para debaixo da cama, ela, ô desgraça, sai daí. Minha mãe não era evangélica, e falava, xingava, porque ela amargurada por causa do meu pai, aquela desgraça me largou, me deixou vocês com esses meninos, é muito bagunça. E xingava, xingava minha irmã. Então, esse ambiente, quando eu me converti, comecei a ir para a igreja com 13 anos de idade, portanto, há 60 anos atrás, eu nunca gostei de palavrão. Convivendo no meio de pessoas não evangélicas, no trabalho, time de futebol, quando alguém começava a falar um palavrão, eu saía de perto. Hoje, às vezes, alguém, pastor, eu vou te contar ali, eu tenho um sócio que é um cara desgraçado. Eu falo, para, não me fala assim. Já cria uma barreira. Não gosto, não consigo. Se assistir a televisão, estiver assistindo alguma coisa lá, alguém fala um negocinho, causa repugnância. Olha lá, o homem bom, do bom do tesouro do coração, tira o bem. E o mal tira do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que você tem que andar com gente que fala coisas boas. Por isso que você não deve deixar na sua casa uma pessoa que fala da vida dos outros, vida de igreja, fala mal do governo o tempo todo. Fazer um comentário de acordo com uma notícia na televisão e tal, tudo bem. Mas a pessoa que é viciada em falar da vida dos outros, sai fora. Está escrito na Bíblia, assim, o Salmo 1: bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda, olha aí, no conselho dos ímpios. Você não anda ouvindo o que os outros estão te falando, nem se detém, não para. Não pode, você tem que olhar, porque as palavras têm poder. Eu estou vivo aqui hoje, pela misericórdia de Deus, porque eu me converti. Porque eu estava entregando um jornal ali, tá? A história está aqui, na rua Jacuí. Entregava, meu irmão era dono de banca de revista, eu começava a entregar os jornais lá no Colégio Santa Maria, para as freiras, e descia na rua Jacuí entregando os jornais. Eu menino, 9 anos, 10 anos, num carrinho de rolimã. E eu terminava onde hoje é o Cortume Santa Helena. O último jornal que eu entregava era lá. Começava às 5:30 da manhã. E tinha o jornal de assinatura e os jornais que a gente vendia, entregava durante a semana, para eu receber no sábado. Então tem uma casa ali, na Ipiranga, que eu entreguei 6 jornais, 7 jornais, segunda a segunda. Isso há mais de 60 anos atrás.
Eu entreguei o jornal. E a mulher estava com o marido dela, ela falou, quantos jornais? Ela e o marido. Eu falei, são 7 jornais. Um muro pequenininho, baixinho da casa. Ela falou, ô menino ladrão, não são 7 jornais. Eu só encontrei aqui, parece que ela falou 5 jornais. Menino ladrão. Eu tinha 10 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhei para ela e falei assim, eu não sou ladrão. Você é menino ladrão, porque são 6 jornais, 5 jornais, e você está cobrando 7. Eu saí afastando de costas. Pulei o muro baixinho. Tem 60 anos que eu passo na rua Jacuí. Todas as vezes que eu passo em frente àquela casa, eu lembro que uma mulher me chamou de ladrão ali. Todas as vezes, 60 anos depois. Porque as palavras têm poder. Quantos aqui hoje você está preso por uma palavra que sua mãe te disse? Eu assisto sempre aquelas reportagens sobre carros, que a pintura está totalmente fosca, e aqueles carros, e eles são renovados, e Deus fala muito comigo, que Ele pode restaurar, Ele pode fazer, se o homem pode mudar, se o homem pode transformar coisas que estão feias, o nosso coração também. Você sabia que temos cultos nos lares? É isso mesmo! Se você tem interesse em receber um culto em seu lar, é só entrar em contato com o Pastor Disney, pelo número que aparece na tela. Não perca a oportunidade! Congresso Intimidade, dos dias 10 a 13 de janeiro, com a presença do pastor Josimar Fonseca e pastor Jorge Linhares, no Templo Sede, sempre no horário dos cultos oficiais. Acampamento de verão dos juniores, tema Na Trilha, dos dias 10 a 14 de janeiro na sede campestre. Idade de 9 a 12 anos. Inscrições abertas. No período de carnaval, teremos o congresso Juntos à Mesa, dos dias 14 a 18 de fevereiro na sede campestre. As inscrições já estão abertas.